Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como vocês viram pelo título, hoje a gente vai conversar sobre o Oblomov do Ivan Goncharov. E sim, gente, terminei de ler esse livro e, portanto, terminei com sucesso o meu desafio de 10 livros para 2016. Caso você não saiba do que eu estou falando, eu vou deixar o link ali embaixo do vídeo com a apresentação dos 10 livros então, que eu me propus a ler esse ano. E vou deixar também o link pros vídeos sobre os outros livros que eu li. Eu vou fazer também um vídeo concluindo, digamos assim, né, comentando um pouco sobre os livros e como foi e tudo mais. E já adianto que eu vou querer fazer esse desafio de novo, então, para 2017. Eu vou fazer também o vídeo, então, com as escolhas pro próximo ano, mas enfim. Hoje, então, o vídeo é sobre o Oblomov. Bom, Ivan Goncharov é um escritor russo. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1859. Essa edição que eu li é da Kozak Naif e foi traduzida direto do russo pelo Rubens Figueiredo. E é uma edição bem bonita, né? Porque a capa é em tecido, aqui dentro também tem vários cuidados e tal. Ele é bem gordinho, ele tem mais de 700 páginas, a folha é um pouco fina. Ela é mais grossa que aquilo que a gente chama de papel bíblia mesmo, mas ela é uma folha um pouco mais fina, ela tem uma cor também um pouco diferente, ela não é bem branca, mas não é bem amarelinha. Eu achei bem confortável de ler, na realidade não me incomodou nada na edição. Aliás, eu acho essa edição tão cheirosa. Goncharov, ele era mais ou menos da mesma geração do Turgenev. Eu já li Pais e Filhos do Turgenev, eu vou deixar o link ali embaixo, caso alguém queira dar uma olhada. Eles são um pouco mais velhos do que o Tolstói, por exemplo, que o Dostoiévski, ainda que o Goncharov e o Tolstói se conheceram. Aqui tem até uma foto, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, o pessoal da literatura russa da época. E só pra gente ter uma ideia um pouquinho daquele período, né, a gente já tá quase nos 1900 e tal, e ainda assim a Rússia é essencialmente agrária, rural e tudo mais, com estruturas antigas ainda, sabe? E é uma época que começou a ter mudanças de pensamento e novidades, e um começo dessa noção mais capitalista, de dinheiro, de indústria, de tudo mais. Então é um momento um pouco de transição. O Pais e Filhos do Turgenev é um livro que fala sobre essa diferença de geração, né, entre os pais e os filhos e mudança de pensamento que já aconteceu entre eles. E o Oblomov vai falar muito sobre essa geração nobre que é mais antiga. Então o personagem principal, que é o Oblomov, para vocês terem uma ideia, a primeira parte do livro tem o que? Umas 150, 180 páginas, mais ou menos, em que o personagem basicamente não levanta da cama. Então, ele acorda, ele chama o criado, que vem todo mal-humorado falar com ele, e daí ele tem uns problemas que ele precisa resolver. Ele, não, mas eu vou ficar na cama pensando, e deita de novo, e fica pensando sobre outras coisas, e daí ele fica pensando numa carta que ele precisa escrever, e daí chega uma visita, enfim, ele não faz absolutamente nada, nada. Ele tem seus 30 anos no começo do livro, então ele é herdeiro de uma família nobre, é o único da família, os pais já morreram, aparentemente não tinha irmãos e nada do tipo, então ele morava meio que sozinho. E eles têm essa, então, propriedade rural na qual ele não vai desde que ele é muito criança, assim, ele saiu para estudar e tudo mais e meio que nunca voltou. Então ele tem pessoas que cuidam disso para ele, faz anos que ele não vê aquilo e ele só recebe o dinheiro e vai vivendo disso. Ele mora em São Petersburgo e ele começa então a receber cartas desse responsável pela fazenda, contando alguns problemas e pedindo soluções e dizendo que provavelmente a renda dele vai diminuir. Ao mesmo tempo ele está tendo um problema com o lugar onde ele mora, porque ele vai ser despejado, porque ele aluga um apartamento e o dono quer usar para outra coisa e está pedindo para ele se mudar e tudo mais.
E ele então tá envolto nessas duas coisas e não consegue resolver e não consegue nada e não tem mais dinheiro e ele mora assim num lugar super sujo, ninguém limpa nunca, é um lugar todo empoeirado, enfim. O cenário em que ele tá é um reflexo bem imediato dessa situação de basicamente ele não faz nada, o criado, que é super parecido com ele, também não faz nada. E enfim, ele tá vivendo essa vida basicamente à toa, assim, ele só existe e mais nada. Um contraponto interessante pra ele é o Stoltz. É um personagem tido como estrangeiro, na realidade eu acho que o pai dele era alemão e a mãe era russa, e ele é sempre referido como o alemão e tal. E eles se conheceram porque eles frequentaram a escola juntos e acabaram desenvolvendo uma certa amizade. E o Stoltz, ao contrário do Oblomov, é o cara super ativo, que trabalha, que tem empresas, que ganha dinheiro, que tá o tempo todo viajando para lugares diferentes da Europa. E, enfim, é uma pessoa muito ativa. Quando o Stoltz chega, o Stoltz, ei, vamos tirar essa poeira, vamos resolver esses negócios e tal. E meio que começa a ajudar o Oblomov. E o Stoltz cria uma palavra para assim, para significar esse contexto de existência do Oblomov, que é o oblomovismo. Então, que é essa situação de preguiça e apatia e, enfim, né, essa situação em que ninguém faz nada, basicamente. Bom, as coisas mudam um pouco pro Oblomov quando ele conhece uma menina. Eu não quero contar tanto a partir de agora, enfim, para não dar spoilers demais da história. Mas ele muda um pouco, mas não tanto, digamos assim. E o final, então, é o que acontece quando ele já tá mais maduro. E que quando ele tem noção de que várias dessas oportunidades ficaram pra trás e tal. E o final foi bem triste, assim, eu fiquei bem assim. Em geral, foi um livro que eu gostei muito de ler e foi um livro que me envolveu muito, assim. Eu gostei muito da história, gostei muito dos personagens, gostei muito da construção do livro, enfim. O texto tem alguns livros de apoio e lendo um pouco isso, ele na época foi recebido meio que como uma crítica à sociedade, no sentido de que o Goncharov meio que mostra então esse personagem como o símbolo dessa nobreza que não consegue reagir, não consegue fazer nada perante essas mudanças da sociedade. Então essas coisas estão acontecendo, as pessoas estão mudando, as pessoas estão pensando diferente e essa nobreza não consegue reagir, não consegue acompanhar, não consegue mudar a custo de nada e permanece sem fazer nada e se destruindo por dentro, basicamente. E, enfim, eu achei o livro muito, muito, muito interessante. Eu acho que é uma das melhores leituras que eu fiz para o desafio de 10 livros para 2016, inclusive. Como ele é um livro um pouquinho mais longo, eu preciso dizer que eu fiquei extremamente apegada aos personagens e mesmo que a gente tenha, assim, uma conclusão do livro, né, e tal, eu ainda tô sentindo falta deles depois que eu terminei de ler o livro, sabe? E, enfim, eu acho sempre muito curioso quando isso acontece. Uma outra curiosidade também, pelo que eu dei uma lida por aí, é que existem algumas semelhanças entre o personagem e o autor. Diz que o autor também era um pouco... preferia não fazer nada, assim. Óbvio que o Oblomov é um personagem bem extremo, né? O autor, ao que tudo indica, não era exatamente assim. Ele chegou a viajar, por exemplo, e tudo mais. Mas existe, ao que tudo indica, uma certa semelhança entre os dois. Enfim, pessoal, é um livro que eu indico muito. Eu acho que ao mesmo tempo é um livro interessante de ler, é um livro que fala muito sobre o seu tempo, é um livro que fala muito sobre a mudança do mundo, é um livro que faz uma crítica importante à sociedade, enfim, é uma leitura que eu gostei muito, provavelmente um dos melhores livros do ano. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso alguém já tenha lido, me avisa o que vocês acharam nos comentários. E até amanhã. Tchau, tchau.